Então, vamos lá, galera. Pilhas. O que vem a ser, então, uma pilha? Uma pilha nada mais é do que um dispositivo, tá certo? Capaz de produzir corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é produzida através, tá, de reações de oxidação e redução. Então, através de uma reação de oxidação e redução, a pilha produz, né, energia elétrica. Tá? Então, vamos ver aqui alguns conceitos básicos sobre as pilhas. Então, os metais, eles existem de duas formas na natureza, certo? Eles existem na forma metálica e eles também se apresentam na forma oxidada. Qual é a diferença? Então vamos ver aqui, ó, os metais, em sua maioria, tá, na natureza, eles são encontrados em combinação com outros elementos. Então dificilmente você vai achar um metal na natureza, né, sozinho, isolado. Eles normalmente vai estar combinado com um outro elemento, formando assim as substâncias compostas. Agora, existem alguns metais que podem ser encontrados de forma pura, né? Como, por exemplo, o ouro, a prata, o mercúrio, o cobre. Então, esses elementos, né, esses metais, melhor dizendo, eles podem sim ser encontrados sem estarem ligados ou combinados a outros elementos. Tá? Então, eles são encontrados na forma de substâncias simples. Tá? Agora, uma dúvida frequente é por que os metais, né, são encontrados puros na natureza? Então, a maioria, tá, como o ferro, é encontrado combinado com, por exemplo, o oxigênio, formando um mineral chamado hematita, que é o principal minério de ferro. Tá? Outro exemplo é o estanho. O estanho ele é encontrado também, né, combinado com oxigênio, na cassiterita, também um minério, né, onde se retira o estanho. Então, para entender o que ocorre, né, é preciso recordar o seguinte: qual é a diferença, tá, entre a forma metálica e a forma oxidada de um metal? Tá? Então, por exemplo, o ferro que é usado nas vigas da construção civil é o ferro metálico, tá certo? E esse ferro metálico, tá, quando nós temos um metal encontrado puro, tá, ou a representação de um metal puro, nós usamos essa simbologia aqui, ó, o símbolo do metal, no caso do ferro, com um zero em cima, ou simplesmente o símbolo do metal. Então, sempre que aparecer a representação do metal e um zero em cima, significa que ele se encontra na forma metálica. Tá? Agora, o ferro presente na hematita, certo? Ele tem um NOx mais 3. Então, ele apresenta uma oxidação, número de oxidação mais 3. E o ferro, ele não é encontrado na natureza na forma metálica. Tá? Ele é encontrado na natureza já na forma oxidada. O mesmo acontece com o estanho. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela, tá, com alguns minérios, tá certo? Da onde são retirados esses metais. Tá? Então, nós temos o minério de ferro, né? Que nós temos aqui a hematita, limonita, magnetita, siderita, pirita. Todos esses minérios são minérios de ferro, que podem fornecer o ferro metálico. Tá? Os minérios de cobre, então está aqui nativo, calcocita, calcopirita, cuprita. Os minérios de prata, de mercúrio. Então, os metais, na sua forma, vamos dizer assim, na sua forma pura, os metais na forma metálica, normalmente são retirados de minérios através de reações. Bom?
E aí, para entender um pouquinho de pilhas e de reações de oxirredução, né, que produzem energia elétrica, a gente vai estudar aqui o que nós chamamos de potencial de oxidação e redução. Tá? Então, o que é oxidação? Vamos relembrar. Oxidação é perda de elétrons. Redução é ganho de elétrons. Tá? Então, para entender o que são potenciais de oxidação e redução, vamos observar uma figura, que é a figura que está no livro de vocês. Tá? Então, observe aqui, eu tenho uma montanha com, né, os metais mais comuns no nosso cotidiano. Tá? Então, nós temos aqui grupo 1, grupo 2, o alumínio, zinco, ferro, estanho, chumbo e hidrogênio. Percebam que o hidrogênio está ao nível do mar, né? Cobre, prata, ouro e platina. Então, o que significa isso, galera? Significa o seguinte, que os metais que estão aqui no topo da montanha, quanto mais alto ele estiver, maior vai ser o seu potencial de oxidação. E o que significa esse potencial de oxidação? Significa maior tendência em sofrer oxidação, que é perda de elétrons. Então, esses metais que estão em cima aqui da montanha, eles têm uma maior tendência a perder elétrons, ou seja, sofrer oxidação. Os elementos que estão abaixo da montanha, mais aqui embaixo, são os elementos que têm pouquíssima tendência a sofrer oxidação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ouro, né, a prata, dificilmente você vai ter um objeto de ouro ou prata que vá sofrer oxidação. Por quê? Porque a tendência dele sofrer oxidação é muito pequena, é muito baixa, certo? Então, os elementos grupo 1, grupo 2, alumínio, zinco, ferro, estanho e chumbo, são aqueles elementos que têm maior tendência a sofrer oxidação, ou seja, enferrujar mais facilmente. Porque a gente sabe que a ferrugem é um processo de oxidação, né? Então, aqui uma observação também do livro de vocês, que é o seguinte, quando a gente trabalha com eletroquímica, que é a parte de pilhas, nós vamos trabalhar muito com semi-reações. Tá? Então, nós usamos muito essas semi-reações para apresentar as oxidações e as reduções dos elementos, dos metais. Tá? Então, observe aqui, ó, redução do ferro. Redução do ferro 3. Por que ferro 3? Porque o NOx do ferro aqui é mais 3. Da hematita a ferro metálico. Então, você tem aqui o ferro mais 3, tá? Mais 3 elétrons, gerando ferro metálico. Observe que o NOx dele foi de mais 3 a 0. Então, ele sofreu uma redução, né? Então, o que significa? Significa que o ferro 3, ele vai capturar 3 elétrons, né? E vai ser reduzido a ferro metálico. Da onde vai vir esses 3 elétrons? De um outro metal ou de uma outra substância que está no meio também. Mas aqui a gente representa apenas a semi-reação de redução. Tá? Se nós olharmos, por exemplo, essa equação, que tipo de substância pode ser? Pode ser o oxigênio, né? Pode ser o oxigênio oxigênio e água presente no meio, vai acontecer isso com ferro. Pode ser um outro metal que tenha um potencial de redução menor que o ferro. Tá? A gente vai entrar nessas questões mais na frente, tá certo? Já aqui, olha, a oxidação do ferro, né? Então, se nós pegarmos essa reação aqui, ó, e olharmos a reação no sentido oposto, eu vou ter o ferro metálico, né, sofrendo oxidação, né, ou seja, perdendo 3 elétrons. Então, nesse caso, significa que o ferro metálico
vai perder 3 elétrons e vai ser oxidado a ferro 3. Então, você vê que o ferro ele pode sofrer duas reações. Ele pode sofrer uma reação de oxidação e ele pode sofrer uma reação de redução. O que vai determinar se ele vai oxidar ou reagir vai ser o quê? Com qual substância ele vai reagir. Então, se ele reagir, por exemplo, com uma substância que tem um maior potencial de oxidação que ele vai sofrer redução. Se ele reagir com uma substância que tem um maior potencial de redução, ele vai sofrer a oxidação. Tá certo? Aí nós temos uma dúvida aqui, que é a seguinte: por que a platina é tão diferente? Então, a platina, ela é diferente porque ela é encontrada na natureza na forma metálica. Ou seja, a platina na natureza ela já é encontrada na forma de substância pura, apenas platina. E ela não sofre oxidação, como acontece com o ferro. Tá certo? Então, por que ela não sofre oxidação e o ferro sim? Isso vai depender, essa resposta está no potencial de oxidação e de redução desses metais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, olha só, tabela dos potenciais. Então, você tem aqui uma tabela, tá? Potencial padrão em volts, certo? Então, você tem o potencial padrão de oxidação e de redução. Então, você tem alguns metais aqui. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, o lítio. Então, ó, lítio mais elétron, se tornando lítio metálico. Então, você observa que o potencial padrão de oxidação do lítio é mais 3,5. O potencial padrão de redução do lítio é menos 3,5. Então, o que a gente observa aqui? Que o potencial padrão de oxidação é igual ao de redução com o sinal oposto. Tá? Isso acontece para todos. Tá? Então, olha só. Note que as setas de ida e volta na tabela, né? Então, perceba que a setinha, não sei se dá para vocês verem, mas está pequeno, é uma seta de ida e volta, como se fosse um equilíbrio, né? Representando um equilíbrio. O que significa? Presta atenção aqui, ó. O sentido de ida indica a redução do cátion metálico à sua forma metálica. Então, significa que da esquerda para a direita, nós representamos a reação de redução. Da direita para a esquerda, nós representamos a reação de oxidação. Certo? Então, a ida indica redução e a volta indica oxidação. Tá? Então, no caso do lítio, ele tem um potencial de redução de menos 3,05 e um potencial de oxidação de mais 3,05. Alguma pergunta até aqui, galera? Não? Podemos seguir adiante? Então, como eu disse no início, observe que o valor do potencial de oxidação é igual ao de redução, mas com um sinal invertido. Tá? Então, isso sempre vai acontecer, certo? Bom, agentes oxidantes ou redutores mais eficazes. Então, quem é o melhor agente redutor? Lembrando, o que é o agente redutor? É a substância que sofreu oxidação, né? Então, quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Então, qual vai ser o melhor agente redutor? Vai ser aquela substância que se oxida mais facilmente, né? Então, aquela substância que se oxida mais facilmente se torna um melhor agente redutor. E o melhor agente oxidante? O contrário. Então, o melhor agente oxidante
vai ser aquela substância que se reduz mais facilmente. Então, quem oxida é o agente redutor, é chamado de agente redutor, e quem reduz é chamado de agente oxidante. Tá? Então, aquela substância que tiver maior facilidade em se oxidar, vai ser o melhor agente redutor. E aquela substância que tiver uma maior facilidade de sofrer redução, vai ser um melhor agente oxidante. Então, observe aqui, ó, um esqueminha, tá? Para a gente não esquecer. Então, uma espécie química que tem um alto potencial de oxidação, se ele tem alto potencial de oxidação, significa que ele apresenta grande tendência a sofrer oxidação. Se ele tem uma grande tendência em sofrer oxidação, ele apresenta o quê? Uma forte indicação para reduzir outras espécies. Então, ele vai ser um ótimo agente redutor. Se ele vai ser um ótimo agente redutor, o potencial padrão de redução vai ser menor. Então, observe já a representação aqui para o potencial de redução padrão. Então, esse Ezinho, esse E é o potencial padrão, certo? Potencial, né? Esse zero significa padrão e RED de redução. Então, potencial padrão de redução, certo? Então, quanto menor for o seu potencial de redução, tá? Melhor vai ser essa substância como agente redutor. Agora, se uma espécie química ela tem um alto potencial de redução, significa o quê? Que ela tem grande tendência a sofrer redução. E o que é sofrer redução? É uma característica, né, que a substância tem de provocar a oxidação de outra espécie. Então, ele apresenta uma grande tendência a sofrer redução. Por ter essa tendência em sofrer redução, ele acaba provocando a oxidação de outras espécies. Se ele acaba provocando a oxidação de outras espécies, ele é um ótimo agente oxidante. Tá? Se ele é um ótimo agente oxidante, ele vai ter um menor potencial padrão de oxidação. Tá? Então, ótimo agente redutor, menor potencial de redução. Ótimo agente oxidante, menor potencial de oxidação. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. O elemento que apresentar, tá? Potencial de oxidação mais alto será o melhor agente redutor. O elemento que apresentar potencial de redução mais alto será o melhor agente oxidante. Então, cuidado para não confundir, tá certo? Então, maior potencial de oxidação, melhor agente redutor. Maior potencial de redução, melhor agente oxidante. É ao contrário. Tranquilo? Isso aqui vocês não podem esquecer. Agora, algumas observações importantes. Então, vamos lá. Se as abreviações RED e OX, de redução e oxidação, forem omitidas, tá? E somente aparecer o símbolo E0, potencial padrão, convenciona-se adotá-lo como um potencial padrão de redução, ou seja, E0 RED. Então, se aparecer apenas E0 e não for indicado nem RED nem OX, nós adotamos este padrão como sendo o padrão de redução, potencial padrão de redução. Outra observação importante. Os químicos adotaram o hidrogênio a 25 graus como padrão, sendo o seu potencial de oxidação igual a zero. Então, o que os químicos fizeram? Pegaram o hidrogênio
padronizaram, né, e disseram, olha, o hidrogênio ele vai ter um padrão, um potencial de oxidação igual a zero. E a partir do hidrogênio, foram sendo medidos os potenciais de oxidação dos outros elementos, né? Então, todos os potenciais de oxidação dos elementos são comparados com o do hidrogênio, que é igual a zero. Tá? Então, foi assim que foi determinado os padrões, os potenciais padrões de oxidação dos elementos. Agora, a gente tem que prestar atenção também em dois conceitos importantes. Propriedades intensivas e propriedades extensivas. Tá? Então, o que é uma propriedade intensiva? Uma propriedade intensiva é aquela propriedade que não depende da quantidade de matéria. Então, por exemplo, potencial de eletrodo, densidade, então são propriedades intensivas. Então, por exemplo, se a gente pegar a densidade da água pura, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu pegar 100 gramas, 1.000 gramas, 1 tonelada de gramas de água, a densidade vai ser a mesma. Então, não depende da quantidade, tá? Sempre vai ser a mesma. Então, isso que quer dizer uma propriedade intensiva. Já a propriedade extensiva são aquelas propriedades que dependem da quantidade de matéria. Tá? Ou seja, a quantidade de calor absorvida em uma reação, né? Quantidade de calor absorvida ou refletida ou liberada em uma reação e o volume. Então, são propriedades extensivas, depende da quantidade de matéria. Então, se eu pego, por exemplo, 10 gramas de água, ela consegue absorver uma certa quantidade de calor. Se eu pegar 1.000 gramas de água, ela vai conseguir absorver uma quantidade de calor maior. Então, isso quer dizer propriedade extensiva. Certo? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Essas observações aqui são importantes, tá, galera? Então, não pode esquecer, tá, essas observações aqui, porque às vezes, por exemplo, no exercício ele só vai dar lá o E0, por exemplo. Aí você vai, poxa, mas esse E0 é de oxidação, é de redução? E aí você, às vezes, fica confuso para resolver o exercício. Então, tem que lembrar dessas observações aqui, tá certo? Agora, como descobrir a variação do potencial eletroquímico em uma reação de oxirredução? Então, como é que eu calculo a variação desse potencial na reação? Então, vamos lá. A variação desse potencial eletroquímico, e aí a gente vai ver que esse potencial eletroquímico, ele tem 3 nomes. Nós podemos usar 3 nomes para expressar a mesma propriedade, a mesma propriedade. Tá? Então, nós podemos dizer potencial eletroquímico, que é o delta E0. Tá? Nós podemos dizer diferença de potencial, DDP. Eu acredito que isso vocês já ouviram muito esse termo na física, né? Diferencial de potencial, DDP. Ou ainda a gente pode falar de força eletromotriz, FEM. Então, são 3 nomes, tá, para a mesma propriedade, tá certo? Então, esse potencial eletroquímico, certo, envio sim. Esse potencial eletroquímico, ele pode ser calculado pela adição de semi-reações que ocorrem no processo. Tá? Então, olha só. Vamos observar aqui as semi-reações do processo espontâneo abaixo. Então, olha só. Oxidação do magnésio. Então, magnésio metálico, né, produzindo aqui o íon magnésio mais 2 elétrons. Potencial padrão de oxidação,
igual a 2,37 volts. Redução do hidrogênio, 2 íons H+, mais 2 elétrons, dando H2. Perceba que, lá naquelas observações importantes, né, tem lá que o quê? Que o hidrogênio foi tomado como padrão e o potencial de oxidação e redução dele é igual a zero. Então, está aqui, 0 volts. Somando essas duas semi-reações, nós vamos adicionar as equações e os valores do potencial de redução do hidrogênio mais o potencial de oxidação do magnésio. Adicionando as duas reações, olha só, nós vamos ter magnésio metálico mais 2 íons H+, gerando íons magnésio mais H2. Aí você pergunta, professor, cadê os 2 elétrons? Olha, eu tenho 2 elétrons aqui no produto e eu tenho 2 elétrons aqui no reagente. Então, eles somem, né? Então, eles somem. Como eu somei as duas semi-reações, o que eu faço com os potenciais padrão? Eu somo também, tá? Então, o ΔE, a variação do potencial padrão, vai ser igual a 2,37 volts da semi-reação do magnésio, mais 0 volts da reação de redução do hidrogênio. Então, a variação, né, do potencial do magnésio vai ser igual a 2,37 volts. Certo? Dúvidas aí? Vamos lá, atenção. Então, presta atenção agora aqui, isso é importante, viu? Sempre que a diferença de potencial, tá, de uma reação de oxidação for positiva, o processo é espontâneo. Então, se a gente olhar para cá, ó, né, esse processo aqui de oxidação do magnésio, ele é um processo espontâneo. Então, o que significa ser um processo espontâneo? Significa que não precisa nenhum agente externo interferir para que a reação ocorra. Tá certo? Então, se eu deixar o magnésio, né, em algum ambiente, certo? Em presença de vapor d'água e oxigênio, por exemplo, umidade e oxigênio, ele vai sofrer oxidação naturalmente. Aí eu não preciso aquecer, eu não preciso colocar em nenhuma solução de algum sal, nada. Deixando ele lá, ele simplesmente vai sofrer esse processo de oxidação. Tá? Bom, agora a variação, tá, do potencial eletroquímico, ele também pode ser calculado usando-se a seguinte igualdade. Ó, potencial padrão, tá, vai ser igual ao maior potencial padrão menos ao menor potencial padrão. Professor, potencial padrão do quê? De oxidação ou redução? Vai depender. Se você usar o ΔE, a variação do potencial padrão de oxidação, aí você vai usar o maior potencial de oxidação menos o menor potencial de oxidação. Se você utilizar o potencial padrão de redução, então o delta, a variação do potencial padrão de redução, vai ser igual ao maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Certo? Agora, quando a variação do potencial eletroquímico, ou DDP, é calculada com base nessa equação aqui, tá certo? Obrigatoriamente o valor vai ser positivo, porque eu estou pegando o maior menos o menor. Tá? Então, o valor sempre vai ser positivo. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. Como foi produzida a tabela com os potenciais eletroquímicos? Então, vamos lá. Então, no caso das reações de óxido-redução, a gente pode medir a diferença do potencial usando um voltímetro. Tá? Então, o voltímetro é um aparelho,
né, o qual eu consigo medir a diferença de potencial numa reação química, tá certo? Agora, não há como a gente medir esse valor de potencial isoladamente, tá? Eu não posso medir ele isoladamente. Então, para determinar o potencial de um eletrodo, o que a gente fez? Os químicos, né? Então, os químicos, eles atribuíram o potencial eletroquímico do eletrodo de hidrogênio igual a zero, como eu já disse. Então, o hidrogênio se torna um eletrodo padrão igual a zero, e a partir desse padrão, mede-se os outros padrões dos outros elementos, tá? Então, é o que diz aqui, ó, a partir do potencial do eletrodo de hidrogênio, foram efetuados experimentos, tá, para a determinação dos demais potenciais. Então, essa tabela que a gente tem com os potenciais padrões de oxidão-redução são dados experimentais. Tá? Então, foram feitos e medidos em laboratório e criou-se essa tabela. Tá? Então, não tem como a gente saber qual é o padrão de oxidação de um metal sem que haja um experimento. Claro que a gente não vai precisar fazer isso toda hora, porque já existe uma tabela, e essa tabela, ela está ali para ser consultada. Ninguém precisa memorizar nada, tá certo? Alguma dúvida até aqui, galera? Não? Então vamos lá. Vamos estudar aqui um pouquinho mais a fundo a formação da ferrugem, né? Algo que está muito presente no nosso cotidiano. Então, olha só, o potencial de oxidação do ferro, ele é razoavelmente alto, tá? O que é uma tendência natural desse metal. Então, a gente sabe que os objetos formados, né, por ferro, eles têm uma facilidade muito grande em enferrujar. E o que é a ferrugem? Nada mais é do que o processo de oxidação, tá? Então, a ferrugem é um processo de oxidação no qual o ferro perde elétrons, certo? O ferro perde elétrons. Agora a gente vai estudar essas reações químicas envolvidas na formação da ferrugem. Então, a primeira etapa, né, no processo da ferrugem é a corrosão do ferro. Qual é essa etapa? É essa aqui, ó. Você tem o ferro metálico oxidando a ferro 2+, mais 2 elétrons, tá? Com um potencial padrão de oxidação de mais 0,44 volts. Isso é tabelado, medido experimentalmente, tá certo? Bom, se o ferro está sendo oxidado, qual o elemento que está sofrendo redução? Então, lembre-se que oxidação e redução são processos interdependentes. Ou seja, eu não posso ter uma substância sofrendo oxidação sem que haja uma substância sofrendo redução. Então, se o ferro está sofrendo oxidação, quem é que está sofrendo redução? Então, para responder, vamos observar o seguinte experimento. Então, olha só. Nós temos aqui o antes e o depois. Tubo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. No tubo 1, eu tenho um prego feito de ferro. Tubo 2, esse mesmo prego, com água e oxigênio dissolvido na água. Tubo 3, eu tenho a água sem o O2 dissolvido e está vedado. E o tubo 4, eu tenho material secante, né, o prego, um material secante, e também está vedado. Depois, o que acontece? É porque a imagem não dá para a gente perceber aqui. Mas olha só, o que acontece? No tubo 1 e no tubo 2, ocorrem a ferrugem. Por que vai ocorrer a ferrugem? Nos tubos 3 e 4, não ocorre ferrugem. Então, percebam que o tubo 1 e o tubo 2 estão abertos, certo? No tubo 2, existe água e oxigênio dissolvido. No tubo 1,
existe a umidade do ar aqui, e oxigênio também está presente. Então, percebam que no tubo 3 e 4, apesar de eu ter a água, sem o oxigênio dissolvido, e no tubo 4, material secante, a quantidade de oxigênio é insuficiente para que ocorra a ferrugem. Tá certo? Então, dessa forma, o que a gente conclui? Que o processo de ferrugem, ele só ocorre em presença do quê? Oxigênio e água. Tá? Então, se não houver oxigênio e água no meio, o processo da ferrugem não ocorre. Por isso que aqui no tubo 3, por que no tubo 3 não há, não ocorre a ferrugem, né? Apesar de ter água. Só que essa água, a quantidade de oxigênio na água, não é o suficiente para fazer com que o prego sofra o processo de oxidação. Né? E no tubo 4, existe um material secante. Então, o que acontece? O oxigênio que está aqui no tubo 4, junto com a umidade do ar, é retirado por esse material secante. Por isso que o ferro aqui não sofre ferrugem. Tá? Então, a ferrugem ela só ocorre se houver presença de oxigênio e água. Tá bom? Então, se o ferro sofre a oxidação, quem é que vai sofrer a redução? É o oxigênio. Tá? Então, no processo de ferrugem, né, o ferro sofre Professor, oxidação. Oi. essa quantidade de oxigênio, ela vai variar? É uma quantidade de oxigênio suficiente? Ela vai variar ou tem um valor específico? Não, depende da quantidade. Tá certo? Se você tiver oxigênio em abundância, o processo de ferrugem acontece. Agora, se a quantidade de oxigênio for muito pequena, ele não acontece. Aí, para determinar se realmente a quantidade de oxigênio é o suficiente ou não, aí a gente precisa fazer um experimento para determinar o quanto de oxigênio seria suficiente para provocar a ferrugem de um ferro de 10 gramas, por exemplo. Aí a gente teria que fazer um experimento e ver qual seria essa quantidade. Tá certo? Então, olha só, galera. Se o ferro está sofrendo o processo de ferrugem, então significa que alguém tem que estar sofrendo a redução. Nesse caso, quem sofre a redução é o gás oxigênio. Mas o gás oxigênio só vai sofrer redução se existir água no meio. Tá? Então, olha só, vamos lá. Está aqui o processo de redução. Tá? O2 mais 2H2O mais 4 elétrons. Tá? E isso produzindo 4OH-. Potencial padrão de redução aqui é igual a mais 0,40 volts. Então, se nós formos escrever a equação global, lembrando que a equação global vai ser a soma, né, das equações das semi-reações. Então, a equação global vai ser a soma das semi-reações. Então, nós vamos ter o seguinte: somando a equação do ferro de oxidação com a equação de redução, nós temos o seguinte processo, 2 ferro sólido, mais O2, mais 2H2O, líquido, vai gerar 2FeOH2, que é o hidróxido de ferro. Então, o potencial padrão de redução aqui, vai ser igual a mais 0,84. Porque eu vou somar o potencial do ferro, tá aqui, né? O potencial de oxidação do ferro, que é mais 0,44, com o potencial de redução do oxigênio, que é 0,40.
Então, eu tenho um potencial padrão de redução de 0,84. Observe que esse potencial padrão aqui, ele é positivo, né? Se ele é positivo, esse processo é espontâneo, né? O que acontece, a gente sabe que se deixar um objeto de ferro exposto a uma grande quantidade de oxigênio e umidade, ele vai enferrujar naturalmente, que é o processo espontâneo, tá certo? Então, agora, o que acontece? Na sequência, esse íon ferro 2+, ele vai sofrer uma nova oxidação, formando o íon Fe3+, de acordo com a equação. Então, esse hidróxido de ferro aqui, ó, que tem o NOx mais 2, vai reagir com oxigênio e água novamente, formando o hidróxido de ferro 3. Tá? Ou pode ser representado assim, né? Fe2O3 vezes 3 moléculas d'água. Tá? E, em sua maioria, o ferro, ele tem uma tendência, né, a ficar com o íon Fe3+, do que o Fe2+. Então, a forma, vamos dizer assim, mais estável, não mais estável, mas a preferência do ferro é ficar com o NOx mais 3. Tá? Mais 3. E aí, ao ocorrer essa reação, forma-se o sólido laranja avermelhado, que chamamos de ferrugem. Então, a ferrugem é esse carinha aqui, ó, FeOH3, hidróxido de ferro 3. Então, essa é a ferrugem.